pessoas têm me perguntado por que vir tanto para São Tomé das Letras. Eu estava pensando sobre isso. Um certo amigo nosso falou que quem é de Órion, quem é de Andrômeda, quem é de Sírius, e assim vai, gosta desse lugar, porque tem uma mistura de etnias, de raças. Mas o impressionante é que quando se vem uma vez e entende a sutileza do lugar, a gente volta sempre. E é por isso que eu tenho voltado para cá. Porque existem movimentos, existem respostas sutis, muito sutis, que se nós prestarmos atenção nos detalhes, nós vamos perceber os sinais. Será que isso é coisa de louco, de maluco? Por que se não se mostram de uma maneira total? Pelo simples fato de, com o tempo, nós estarmos nos tornando mais suscetíveis com a vibração, com a sintonia e com toda aquela energia que eles têm, o que eles chamam de frequência. E nós, eu e Verônica Lima, estamos aqui sempre, fazendo amigos. Esse aí é o Marley, que está correndo na frente. Para você tem sido a mesma coisa, Verônica? Sim. Quando eu saio daqui eu já penso em voltar. Quando estarei voltando aqui. A conexão daqui é algo extraordinário, inexplicável e acho que pessoal. Só mesmo para decifrar esse enigma, só vendo sentir lá de cada um. A sintonia desse lugar é maravilhoso, mágico. É a mistura de pessoas que tem. Eu faço como classificações de pessoas, classes de pessoas, né? Nós estamos, para começo de conversa, estamos em cima de uma grande pedra, digamos assim, de magnetismo, de quartzo. Estamos vivendo num local que é das pedras mesmo. São Tomé das Letras é o lugar das pedras. E aí tem os clãs, tem os grupos de pessoas que são aqueles que são hippies, que amam a natureza, a liberdade, aqueles que gostam de coisas naturais, que chamam de maconheiros e etc. Maconheiro tem em todo lugar. Eu não tenho condições de falar sobre isso, porque evidencia-se que as pessoas estão aqui por liberdade. Aí tem um grupo de pessoas que são ufólogos, são os jipeiros, os mochileiros, são aqueles que fazem trilhas, são aqueles que fazem cross, com motocross, com jeeps. Mas existem, como nós vamos passar, vocês estão vendo as imagens agora, na verdade, né? Esse caminho todo que é de muito esoterismo. Olha essas casas, né? Essas entradas, com essas plaquinhas bem simples. Olha as cabanas, as entradas para as pousadas. Pessoas se escondem aqui. Mas o que nós vamos falar mais à frente é sobre as experiências que nós temos passado na vida fora de São Tomé das Letras, mas também em São Tomé das Letras. Sim. Qual foi uma das maiores experiências de São Tomé das Letras para você, Verônica? Tirando de duas noites atrás, aquele avistamento maravilhoso, 2 mega faróis aí sobre nossas cabeças. Bom, são inúmeras as experiências, né? E cada uma delas com seu gostinho diferenciado. Eu não diria assim, seria aquela ou aquela outra a melhor experiência, todas são assim inesquecíveis. Sobre essa questão que você abordou ainda agora, sobre as pessoas terem uma visão de que São Tomé das Letras só tem um tipo de pessoas, né? Eles denominam com apontamento. Eu diria o seguinte para essas pessoas: cada um identifica aí na frequência que está, né? Por exemplo, todas as vezes que eu venho para cá, as experiências são maravilhosas, uma frequência bem sutil, onde a gente consegue aí fazer diversas captações em diferentes horários, tanto no decorrer do dia ou
na noite, então a questão é de frequência, é de conexão. Cada um vibrando ali naquela frequência vai ter a sua percepção, né? Já sei o que vocês estão falando. Que experiências são essas? Mostre as experiências, fale sobre elas. Sim. Experiência, frequência. É claro que nós vamos falar. Nós estamos chegando aqui na pousada de Pedra. O Marley é o nosso mascote, o nosso receptor. E ele é o dono daqui também. Sim. Ele é um dos proprietários daqui. Sim. Não é que ele se ache o dono daqui. Ele é. E nós vamos contar agora experiências que nós vivemos que ninguém consegue imaginar. Exatamente. E nós podemos até mostrar registros de coisas que aconteceram. Por exemplo, nós vimos e sabemos que os intraterrenos existem. Nós vamos colocar imagens aqui e nós não vamos identificar. Olá, menina. E nós não vamos identificar nós não vamos identificar os rostos, mas algum rosto vai aparecer dos intraterrenos. Eles estão por todo lugar. Eles andam para lá e para cá. Eles vistoriam, são guardiões das entradas das cavernas. Nós vamos mostrar também a entrada de uma caverna que nós vamos visitar. Logo após vem as imagens. Mas trata-se de um lugar maravilhoso, não só pelo sentido da palavra ilusória. Porque quem ama ufologia, ama esoterismo, vai amar qualquer lugar que seja diferente. E não é diferente aqui. Então, a partir de agora, nós sutilmente vamos... Olha só que lugar maravilhoso. Sutilmente, nós vamos começar a contar um pouco das experiências que nós vivemos aqui em São Tomé das Letras e um pouco do que nós vivemos fora de São Tomé das Letras, que não é diferente. Vem aqui, vamos lá, vamos começar. E nós vamos começar a contar um pouco dessas experiências de viagens, de avistamentos, Conexões. e de certeza que você que está assistindo esse canal, esse programa, esse vídeo, não está sozinho. Que você que consegue ter essa afinidade conosco, isso tudo é real. Exatamente. Como nós estávamos falando, um contatado tem uma percepção diferente da vida, porque ele tem contato com outras inteligências. E todos os contatados sabem disso. E se torna muito clichê eu falando as mesmas coisas. Aqui nesse nosso canal tem muitas pessoas que se interessam pelo assunto. Haters, lovers, pessoas que amam, pessoas que odeiam, pessoas que criticam, pessoas que analisam. Tem todo tipo de pessoas que assistem nossos canais. Céticos, não céticos, crentes, não crentes, believers, os que têm uma crença. Mas nós não estamos falando para esses. Nós estamos falando para os contatados que têm um contato, que passaram pela experiência de estarem cara a cara, frente a frente com esses seres, dentro de uma nave, e não somente em projeção astral. A projeção astral se torna algo muito abstrata, porque loucos existem, lunáticos existem, mentirosos existem, em todos os lugares. Em todas as religiões, em todos os trabalhos, todas as facções, não seria diferente aqui no mundo dos ufólogos. E como separar a verdade da mentira, os fatos dos boatos? Aí é que nós vamos entrar. Verônica, qual foi o seu maior fato em Itaipuaçu que você conseguiu registrar? Era uma noite, um desses avistamentos. Foi uma noite que choveu bastante, o mar estava de ressaca e eu gosto muito de ver o mar em ressaca. E eu senti uma força me puxando, uma intuição, uma vontade muito grande de ir até a orla. Chegando lá,
A pista estava toda invadida pelo mar, tudo molhado, aquela coisa bem diferente de um dia normal, né? E aquela noite tinha algo especial. A orla estava, apesar de ser 8 da noite, a orla estava completamente vazia. E isso é inédito para Itaipuaçu, porque ali a orla sempre tem pessoas jogando vôlei, fazendo lanche, andando de patins, skate, bike. E essa noite estava algo diferente. Então eu comecei a contemplar aí a ressaca e me chamou a atenção um ponto pequenininho verde, que foi crescendo e a gente fica meio que paralisado quando a gente está diante dessa contemplação, dessa situação. E aí eu não pensei duas vezes, fiz essa foto aí que vocês podem estar vendo agora, e foi uma das mais bonitas captações que eu tive ali em Itaipuaçu. Me fale um pouco a respeito daquela nave triângulo. Essa nave que vocês estão vendo agora, nós estamos mostrando as especulações sobre essa nave, estamos mostrando as conjecturas, as verdades, mas ela vai mostrar que essa nave existe, estava em sim. Essa nave triangular que vocês estão vendo agora, que ela realmente existe. Como sim, foi? Existe. Essa experiência foi o seguinte: surgiu 3 pontos no céu, laranja e vermelho, e aquilo se juntava e se separavam. Eu sempre olhando o céu e sempre ali com meu celular já para qualquer eventualidade. Eu comecei a tirar diversas fotos aí, como vocês podem ver, mais de uma. Estou mostrando aqui a vocês as melhores, né? As que ficaram melhores na nitidez, porque esses aparelhos que nós temos em nossas mãos não foi feito para tirar foto a longa distância, né? Então vocês podem ver que realmente foi uma captação bem bonita. E daí eu estava até conversando com você nessa noite e enviei as fotos para você. Eu disse: olha, eu estou vendo aqui 3 pontos no céu. Nossa, olha isso. Aí quando eu fui olhar esses 3 pontos que eu estava vendo, era essa nave triangular que meus olhos, no momento, só conseguiu alcançar 3 pontos. Ficava vermelho e ficava laranja. Vermelho e laranja. Até que você virou para mim e falou: olha aí a sua foto. E aí eu tive uma emoção aí muito grande. E fiz também a foto dessa nave, como vocês podem estar vendo agora, durante o dia, em uma camuflagem aí na nuvem, como vocês podem ver. Os olhos mais treinados, os olhos daqueles que procuram luzes no céu e evidências, eles conseguem captar fenômenos diferentes. Os contatados também têm uma sensibilidade, principalmente aqueles que têm chip, são chipados no corpo, eles têm essa tendência a sentir a presença desses seres que vêm de longe, com a missão de estarem sempre vistoriando a Terra. No caso delas são guardiões intergalácticos da Federação Galáctica, que fazem a patrulha e que estão em frente aos locais de saúde, de modo geral, sempre emanando essa energia. Não que o ser humano precise disso, mas um pouco da missão deles é estar incentivando os curadores, que são médicos, enfermeiros, dando insights, dando ideias, dando tecnologia. Isso sempre funcionou assim. Nikola Tesla, Galileu Galilei, Albert Einstein e agora Elon Musk, todos são pessoas que são inspiradas a construir tecnologias a serviço da humanidade. E também aquelas que eles plantam no planeta Terra, que são descobertas anos depois, milhares depois, que a ciência, que os governos e que os exércitos não revelam, mas são tecnologias que estão lá guardadas, que chegam na determinada época para nós, na época propícia, para que nós
consigamos levar esse planeta à frente, adiante, com as tecnologias e os avanços temporais, né? Sim, maravilha. Nós temos milhares de anos acumulados que estão sendo agora divulgados, liberados aos poucos. Nós temos uma tecnologia disfarçada de chat GPT, de inteligência artificial, que sempre existiu, que agora está sendo revelada para nós sutilmente. O chat GPT, eles têm seu banco de dados até 2022. Vai ver, né, o que é que eles vão lançar daqui 2 anos, daqui 1 ano, o avanço que nós vamos ter aí com a chegada da tecnologia 5G e afins, né? Se torna muito prazerosa a experiência de ser um ufólogo, ou um pesquisador, ou um lunático pesquisador de UFOs, de ETs. É interessante que é tão camuflada, as verdades são tão camufladas aqui nesse planeta, dominado, né? Regido por forças maiores, por seres e governantes maiores, que quando você mostra a verdade, eles não as enxergam. E uma mentira bem contada, ela se torna verdade. Como foram muitas vezes que o governo impôs, os governos impuseram leis, impuseram quarentenas, impuseram muitas coisas. Primeiro foram relutantes, depois aceitaram. E depois aceitaram tanto que não queriam sair. E ao mesmo tempo condenavam aqueles que não seguiam o sistema, mesmo tendo refutado antes como inverdades. São coisas que acontecem nesse nosso planeta chamado planeta Terra. E nós estávamos falando sobre uma nave que estava em cima de um hospital. E a Verônica teve várias experiências. Fala sobre uma nave que vocês estavam intercedendo. Na hora da intercessão, né? Bom, como vocês vão acompanhar agora a imagem, eu vou estar narrando para vocês aqui uma dessas experiências. Sempre inicia com um pequeno ponto verde no céu. Eu já fico já aí, já confesso a vocês, já fico aguardando, né? Olhando aí para o céu. Faço minha conexão com a fonte criadora. Elevo meus pensamentos a nossos irmãos amorosos, né? Na hora de interceder aí pelo um hospital. Nessas nossas viagens em trabalho de campo. E essa vez eu tive aí a oportunidade. Nessa vez eu tive mais uma oportunidade de estar aí fazendo aí essa captação maravilhosa que vocês estão agora vendo a imagem. Fizemos a intercessão, fizemos nossa conexão e daqui a 1 minutinho olhamos para o céu e lá estava o ponto verde, como eu estava falando. E esse ponto verde começou a crescer e aí eu já lancei mão do telefone e fiz aí essa captação que vocês estão acompanhando agora. Maravilhosa. Vamos colocar a imagem agora em zoom para vocês estarem acompanhando. E essa nave, eu venho fazendo captações dela já há algum tempo. Sempre começa com um ponto verde e segundos depois está ali divisões como janelas, vocês podem ver aí, imagem com zoom, e também do nada aparecem fotos minhas, como essa agora que vocês vão estar acompanhando. Essa foto eu estava em Natal, Ponta Negra, Rio Grande do Norte, onde também era um trabalho de campo, a mesma tonalidade do verde, acompanha a imagem. E essa outra agora, essa próxima imagem que eu vou mostrar a vocês, eu estava vendo a lua e também o ponto verde surgiu. Então, são diversas oportunidades que eu venho tendo aí de fazer essas captações. Nessa outra oportunidade, vou estar dividindo agora com vocês
uma interseção onde estávamos em uma rodovia retornando de Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Por volta de 3 horas da manhã, totalmente a pista escura. A interseção era por pessoas que desencarnaram em acidente de automóvel, assalto. Estávamos ali fazendo aquela interseção, não havia luz de maneira alguma. E como vocês podem ver na imagem, novamente a tonalidade desse verde, novamente veio aí nesse momento da interseção até nós. E temos diversas captações, situações, como também vamos falar agora de uma coisa muito interessante, com depoimentos que vamos aí também estar dividindo com vocês, sobre aí o lapso de tempo. Acompanhe aí os depoimentos. Parte do portal de interseção, e como nós fazemos muitas viagens em trabalho de campo, temos algumas experiências inusitadas para divulgar e contar para vocês. A mais recente foi numa viagem que nós fizemos para alguns ancoramentos lá no Rio Grande do Sul. Nós estávamos num posto de combustível, abastecemos, tomamos um lanche e saímos. Faltava poucos quilômetros para nós chegarmos ao nosso destino. E nós estávamos em 2 veículos. Na nossa frente estava a nossa amada Verônica Lima e nós estávamos num veículo atrás, eu e a minha amiga e irmã Isis. Então, de repente, nós começamos a andar na estrada e observamos que estávamos no caminho voltando na direção oposta ao posto de combustível que nós tínhamos parado. Ficamos intrigadas, mas continuamos a viagem. Esse trajeto aconteceram 3 vezes nós passarmos de uma pista para outra, indo e voltando, passando em frente ao mesmo posto de combustível, sem que nós tomássemos nenhum retorno, nada, absolutamente nada. Apenas fomos levados ao paralelo. E essa experiência foi marcante, porque nós ficamos assim intrigados, né? Como que poderia ter acontecido aquilo? Porque além de estarmos numa autoestrada, tinha os guarda-reios. Não tinha como nós passarmos de uma pista para outra, fazermos um retorno sem fazer nenhum retorno. Foi uma coisa assim muito, muito emocionante, interessante. Na hora ficamos preocupados, porque a gente não estava entendendo muito bem, mas depois vieram os esclarecimentos do plano espiritual do que se tratava essa experiência. Então, eu tinha esse relato a fazer e eu sei que vocês irão ficar assim também intrigados com essa experiência. Gratidão pela oportunidade. Meu nome é Isis Póvoa, eu faço parte do portal de intercessão Doutora Olga Kinch. Então, nós estamos em um período em que estamos fazendo várias viagens para fazer acolhimentos, trabalhos de campo. E nós temos muitos relatos interessantes, dos quais nós somos testemunhas de fazer a nossa experiência no plano paralelo, que é esse plano espiritual que nos cerca, tá? Falando de uma forma para vocês entenderem. Nós estamos a caminho, por exemplo, do Rio Grande do Sul, faltavam 20 minutos, e nós estamos em um comboio, 2 carros, tá? E de repente começamos a perceber que os 20 minutos nós não chegávamos lá em Porto Alegre. Então, a nossa irmã e comandante, que ia no carro da frente, ligou e disse: vocês estão reparando que nós estamos passando pelo mesmo lugar? E nós então comentamos, eu e a minha irmãzinha do lado aqui, a minha amiga, né?
Estamos repetindo, nós estamos, eu acho que passando pelo mesmo lugar sem fazer retorno. Estamos repetindo isso. E mais uma vez, nós estávamos então reparando que estávamos vivendo no plano paralelo. O que é o plano paralelo? É exatamente esse plano espiritual que rodeia todos nós. Eu vou usar o termo espiritual para facilitar para vocês. Tá? Então, é o seguinte, nós estamos em uma estrada, chegando próximo de um determinado local, e nós estamos, ao mesmo tempo, no plano espiritual, que nós chamamos de plano paralelo. E ali nós ficamos um tempo em que estávamos sendo cuidadas para que nós pudéssemos fazer o nosso trabalho quando chegássemos em Porto Alegre. Tá? Então, nós estávamos sendo cuidadas, amparadas, e para adentrarmos em processos de ancoramento nos locais que nós iríamos fazer isso em Porto Alegre. Então, a experiência que nós estamos vivendo, não só essa vez, mas várias outras, já vivemos em Itaipuaçu, já vivemos no Rio Grande do Norte, já vivemos em outros lugares, inclusive dentro de nossa própria casa, quando a gente olha no relógio, a gente vê que nós estamos fazendo um trabalho e que o relógio não sai do mesmo horário. Quer dizer, estamos vivendo mais uma vez no plano espiritual. Este trabalho é magnífico, por quê? Porque só conhece realmente esse momento quem vive essa experiência. Convido a quem quiser e que estiver de coração aberto a vir para o portal de intercessão, crescer em consciência conosco e poder viver nesse mundo paralelo sempre que estivermos fazendo um trabalho de campo para onde nós formos. Vai ser um prazer. Gratidão. Oi, Verônica. Como eu prometi, eu estou gravando esse vídeo para contribuir um pouco com o tema que você está falando, tem falado, que é sobre as experiências que nós vivemos. Eu considero hoje que existem 3 tipos de humanidade. Aquelas que estão dormentes, em religiões, que estão vivendo no mundo. Aquelas que são curiosas em assuntos ufológicos, em assuntos esotéricos, que estão buscando a verdade por si só. O terceiro são aqueles despertos, que estão despertados para a realidade atual do que ela é. E o quarto são aqueles que estão além dos despertos, que vivem uma vida consciente de amor e de benfeitoria ao próximo, vivem seus papéis. Quando nós estivemos juntos, nós que fomos contatados, nós sabemos que quando eles nos contactam, quando o abduzem ou quando nos fazem contato, eles ficam responsáveis por nós. Em alguns momentos que aconteceram looping temporais, que são uma abreviatura do tempo, ou para mais ou para menos, é porque nós suscitamos realmente uma ajuda. Então, quando acontece esses looping, quando se aproximam de nós, porque eles vivem o tempo deles, não é o nosso tempo. Eles não seguem a linha de tempo que nós seguimos. Além de eles serem de um nível de densidade diferente da nossa, se apresentarem de uma maneira diferente, eles também vivem uma linha muito diferente. A experiência do carro estragar algumas vezes, de quebrar o vidro do carro, ou de estourar pneus, ou de ter problemas de panes elétricas, é por essas energias realmente. Claro que acidentes acontecem, carros estragam, mas no nosso caso foi muito diferente, porque nós sentimos a proteção. Ao mesmo tempo que eles se aproximam de nós, nós também sentimos as suas proteções. E isso aconteceu muitas vezes, várias vezes. Sem falar dos sentimentos, das energias, dos sentidos. Isso realmente é muito real. E nós somos contatados, e aquelas pessoas que buscam um contato, elas têm que se preparar por muito tempo.
porque o que aconteceu comigo há 12 anos atrás foi inesquecível. Como eu falo nas minhas lives, nas minhas palestras, os contatados têm um olhar diferente, uma visão do mundo diferente, uma visão nova. E essa visão nova transforma as nossas vidas e nos impulsiona a mudar a vida das outras pessoas. Sem demagogia, nós não somos melhores que ninguém, mas nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade faz com que nós tenhamos muitas experiências. Experiências que, se nós contássemos para a humanidade comum, ela não acreditaria. Enfim, esses somos nós. Obrigado pela experiência, pela oportunidade de contar minhas experiências. Um abraço. Meu nome é Cláudia, eu faço parte do portal de intercessão, que vocês já conhecem o trabalho ou estão conhecendo agora através da Verônica Lima. Hoje eu vim para falar um pouquinho de uma experiência nossa e fazer um relato sobre um acontecimento que nós tivemos, né, no paralelo. Esse dia nós tínhamos combinado de nos encontrar numa casa que nós íamos fazer um trabalho nosso. Todos nós íamos nos encontrar lá e cada um saiu das suas respectivas cidades para se encontrar em Itaipuaçu, no interior do Rio de Janeiro. Eu saí de São Paulo junto com mais 3 integrantes e fomos de carro. Inicialmente nós sabíamos que íamos levar por volta de 6 horas, 7 horas para chegar. Mas muitas coisas aconteceram no caminho que também foram bem diferentes e nós levamos 12 horas para chegar. Foi uma coisa muito diferente. Mas o interessante que eu queria falar para vocês agora é que ao chegar lá, nós combinamos nos encontrar nessa casa e a Verônica já estava lá com uma outra integrante. E nós fomos pelo Waze, encontramos a rua e começamos a procurar a casa pelo endereço que foi dado. Então nós fomos de ponta a ponta, eu estava dirigindo, nós fomos de ponta a ponta da rua procurando essa casa. E nós não achávamos, é como se o número não existisse. Então, chegou uma hora que eu parei o carro, né, e começamos a entrar em contato com elas. Olha, a gente não está achando a casa, né? Vocês passaram o endereço certo? E elas falando que sim, que elas estavam lá naquele endereço. E elas falaram que elas iriam para a calçada, porque nós não estávamos achando. Então, olha, a gente vai para a calçada, né, para que vocês consigam ver a gente, né? E nós esperando que elas também nos víssemos. Então, elas foram para a calçada e falaram, venham para cá, para a rua. E eu falava, nós já estamos na rua. E elas falavam, não, mas não tem nenhum carro aqui. Eu falava, não, mas nós estamos aqui paradas. Eu falava, vocês não estão vendo a gente? Eu vou piscar o farol. Não é a rua tal? É a rua tal, nós estamos nela, estamos aqui na frente da casa. Eu falava, não, esse número não tem, a gente passou, não tem. Eu parada com o carro. Eu falava, olha, a gente viu na frente de uma das casas, né, da rua, tinha um São Jorge. Eu falava, eu tô vendo, tinha um São Jorge, nós vimos um São Jorge. Ela falou, então, a gente tá aqui na frente do São Jorge. Não tem ninguém aqui. Não, nós estamos aqui. Aí eu falava, olha, eu vou piscar o farol para você ver. Aí eu piscava o farol, né, era à noite, botava o farol alto, piscava e falava para elas, vocês estão vendo a gente? Elas, não tem nenhum carro piscando a luz aqui. Vocês estão na rua certa? Eu falava, não, e vocês? Vocês estão na rua certa? Por fim, nós não víamos. Elas estavam na calçada e elas não nos via dentro do carro piscando o farol bem alto assim.
E ela falou, olha, tem uma pessoa saindo agora, ela vai passar aí e vai encontrar com vocês. E assim foi. E assim que ela chegou, ela nos viu. E nós seguimos, ele falou, segue a gente está ali. Uns metros depois de onde nós estávamos era a casa. E elas estavam lá. E nós não vimos elas na calçada e elas não nos viram na rua. E depois, a nossa amada doutora Olga Klins, da nossa reunião, nos explicou que nós estávamos no paralelo, né? Então, nós estávamos numa rua que era a mesma delas e vice-versa, mas nós estávamos nessa 4D que anda em paralelo. Nós estamos aqui e a 4D está aqui. E nós andamos aqui no paralelo. E elas existem. Elas existem. E nós entrelaçamos com elas. Elas existem assim como nós existimos. E foi uma experiência muito surreal. Eu posso dizer para vocês que é assim meio desesperador. Foi uma experiência para que nós entendêssemos que quando nós saímos daqui do corpo físico, nós estamos nesse paralelo. Que ninguém nos vê, mas que nós vemos quando nós passamos para o lado de lá. Então é uma lição muito grande. A gente pensa que é muito intocável, que é muito distante, e não. Está bem aqui do lado, do nosso lado. E nós estamos aqui. E daqui a pouco somos nós que podemos estar do outro lado. Essa foi uma experiência nossa no paralelo. Agradecendo, gratidão, eterna gratidão à doutora Olga, a Leice, a nossa comandante Verônica, as três por nos acolher, a doutora Olga e a Leice, tanto no plano espiritual como no plano material, e a Verônica por estar nos conduzindo nessa trajetória, né, com toda a paciência e amorosidade que a gente sabe que ela possui. Me foi pedido fazer um relato sobre uma passagem que nós tivemos em uma viagem para o Rio de Janeiro. E foi assim, estávamos eu, a Marta, a Cláudia e a Isis, né? E em um determinado ponto nós resolvemos parar para tomar um café. E todos nós sabemos, né, que nós estamos envoltos, nós vivemos na 3D, mas a 4D ela tá aqui do lado da gente. A 4D, assim, 5D, outros planos, eles estão aqui a nos influenciar, a ter uma convivência diária, porque eles estão no nosso envolto. Nós estamos mergulhados como em um grande oceano, o oceano sendo o plano espiritual e nós, o peixinho ali nadando no plano material. E nessa viagem aconteceu um fato muito intrigante. Nós estávamos na trajetória para o Rio de Janeiro e um determinado quilômetro, que eu não me lembro muito bem, a Isis ela nos sugeriu que a gente parasse para tomar um café, né? Para que a gente parasse e tomasse um café, e por nós termos visto uma placa daquela rede de posto Graal. Então ela falou, olha, vamos parar lá, vamos tomar um café e tal. Eu falei, não, tudo bem. E a placa dizia o seguinte, 5 minutos, né? Eu lembro que eu olhei no velocímetro do carro, né, só para confirmar os 5 minutos, mais ou menos a quilometragem que a gente iria gastar para chegar até lá, né? E aí eu peguei e marquei. Eu lembro que vamos dizer que era 323. Então é o seguinte, gente, essa viagem, se eu não me engano, ela demorou umas 11 horas, foi uma viagem bem longa. E por incrível que pareça, esses 5 minutos não chegavam. E eu sozinho dirigindo, né, com os meus pensamentos, eu olhava para o relógio e os 5 minutos não chegavam.
olhava para o velocímetro e a quilometragem já tinha passado, né? Eu imaginei, não, em 5 minutos vamos rodar aí, sei lá, uns 40 quilômetros, mas a gente já tinha rodado uns 70, 80 quilômetros, aquilo não chegava. E eu quieto, né, envolvido nos meus pensamentos sobre esse negócio de hora o tempo passa e tal. Aí eu sei que eu olhei de novo no velocímetro e parece que a quilometragem retrocedeu, né? E o tempo não avançou, ficou tudo meio que parado. E eu acho que elas perceberam eu ter ficado quieto. E eu não me lembro qual delas é que pegou e falou, poxa, mas isso tá demorando, né? Aí eu peguei e falei, poxa, ainda bem que não sou só eu, que eu não estou louco, né? E realmente, aí depois a Isis, com toda a experiência dela, né? A Marta, a Cláudia também, experiência bem superior, conhecimento bem superior ao meu, falaram, né? Olha, nós ficamos presos no paralelo, né? E é esse paralelo aí que o plano espiritual ele cria pra gente. E a gente fica, né, andando do lado como se estivesse de mão dada com alguma coisa e aquilo não passa a quilometragem, não passava o tempo. E foi que aí nós começamos a divagar sobre esse assunto e aí, né, por alguma força maior nós voltamos, né? Nós voltamos e logo encontramos o posto Graal, né, pra gente tomar o nosso café. E por incrível que pareça, a quilometragem tinha rodado mais ou menos o que eu havia pensado, né? Então é assim, a nossa experiência foi uma coisa meio, né, não sei se falar divina, porque poucos passam por isso, ou poucos se percebem, né? Hoje eu já vou estar mais consciente, eu vou saber realmente quando eu estiver, né, no mundo paralelo ou não. Mas foi uma experiência muito, como é que eu poderia dizer para vocês, muito explicativa para mim, né? Porque às vezes a gente perde algum objeto e põe a mão em cima da mesa, ele não está. Quando põe a mão de novo, o objeto está lá, né? Então, acho que é um mundo paralelo aí que está brincando com a gente. Gratidão, um beijo no coração de todo mundo e em breve a gente se vê. Nós ouvimos aqui, eu e a minha administradora, Isis, ouvimos quando eu falei, já subiram, vocês falaram, não help, podem repetir? Reinicia aí. Não help? Você pode repetir se é isso mesmo? Você quer ajuda? Nós não estamos conseguindo fazer a compreensão. Momentos a gente compreende, outros momentos. O livramento, eu ouvi que você dá o livramento. Sim, nós damos o livramento. As questões de lapsos temporais, ou de abreviações de tempo, ou de loopings, ou de loop temporal, que são situações diferentes onde nós presenciamos abreviações do tempo. Nos nossos relógios passa um tempo, nos relógios ao redor, ou seja, horário de Brasília 10 horas, horário nosso 2 horas da manhã, algo assim. Estamos em um local, de repente desviamos um local por intuição ou por erro e aparecemos em outro local, quilômetros de distância, tipo 140, 200 quilômetros de distância. Isso é comprovado, isso é real, isso acontece. Já aconteceu até com José Gevaert, que contou há uns anos atrás que eles foram em uma reunião, em uma palestra, ficaram dando looping, dando voltas no mesmo lugar, e ele é de Curitiba, ficou dando voltas, e quando viu já tinham passado 4 ou 5 horas, e ele falou, é impossível isso. Tem depoimento, é só procurar canal Gevaert, que ele está falando sobre isso. Estou citando o nome dele porque ele foi um ufólogo que faleceu há 2 anos atrás. É uma pessoa que tinha confiabilidade e contou as mesmas experiências. Nós já não somos tão evidentes assim, tão famosos e tão influentes na ufologia,
mas isso acontece conosco. E por que que isso acontece? Qual é o motivo? Os motivos são vários. Por exemplo, como ela faz um trabalho de intercessão com doentes, com pessoas que já faleceram, visita pessoas que precisam dela, em alguns determinados momentos ela precisa estar exatamente em determinado horário, exatamente em determinado local. E algumas vezes existem acidentes na estrada onde o GPS não mostra exatamente todo o roteiro, onde tem todos os acidentes, todos os fatos que vão acontecer, porque ele não é vidente. Embora seja vidente para nós, porque ele já está enxergando lá na frente o que nós ainda não passamos, né? É mais ou menos essa visão que os espiritualistas têm. E eu conto sempre esse exemplo. Imagina, você está num barco, o barco está indo em direção a uma cachoeira que fica a 2, 3 quilômetros na frente, e os tripulantes ali daquele barco não sabem disso. Mas em determinado momento eles veem que a água está indo um pouco mais rápido e eles percebem, existe uma cachoeira aí na frente, mas nós não sabemos exatamente onde está. Nós vamos arriscar, ou voltamos, ou nós vamos mais um pouco e paramos logo à frente. Nós não sabemos o que fazer. Essa é uma situação. Segunda situação, esses mesmos tripulantes estão nesse mesmo barco, nessa mesma direção, mas eles pegam um drone e através desse drone eles enxergam quilômetros à frente e que tem uma cachoeira a 4 ou 5 quilômetros à frente. Dá tempo deles desviarem, dá tempo deles andarem um pouquinho mais à frente, encostarem na margem e descerem. Essa é a visão dos espirituais em relação a nós. Essa é a visão dos videntes e dos médiuns. Não existem vidências que prevejam a vida total lá para frente. Ou então a vida seria inútil, as nossas vidas seriam sem graça, ou esses videntes seriam todos bilionários e milionários, se bem que existem pessoas com superpoderes que não abrem o bocão, não abrem a boca, não falam nada e vivem suas vidas sutilmente. Médiuns de terceiro e quarto graus que ficam no anonimato, bem quietinhos, sem se mostrar. Quando vocês verem alguém fazendo demonstrações de seus superpoderes, pode ter certeza absoluta que é truque e é farsa. Ninguém em sã consciência que tenha superpoderes, que tenha uma mediunidade desenvolvida, ou que seja híbrido, que tenha contato com extraterrestres e recebeu poderes e dons, vai exibi-los na comunidade ou mundialmente ou nas televisões e nas mídias. Ninguém. Então esses lapsos de tempo, esses loopings, essas abreviações, eles existem para adiantar fatos, para prevenir fatos e para muitas vezes livrar as pessoas de acontecimentos. Então essas ligações que a espiritualidade tem, ela funciona. E essa ligação que a espiritualidade tem com os extraterrestres, elas são muito fortes. Só quem passou por isso, só quem entende isso e estuda isso, consegue perceber, não é mesmo? Sim. Gostaria de comentar aqui 2 fatos, né, que nós tivemos a oportunidade aí, foi bem interessante, deixa eu colocar aqui. Foi bem interessante, deixa eu segurar. Retornando de Minas para o Rio de Janeiro, nós temos que passar na altura de São Paulo ali, na altura da cidade de Guaratinguetá, Aparecida do Norte, ali chegando já em Resende. Existe uma serra, gente, existe uma serra. E daqui a pouco me deu de olhar assim e falar: onde estamos? Eu realmente não reconheci o local. Aí estamos em Duque de Caxias, na direção de Magé, no Rio, já estamos no Rio de Janeiro. Falei: como assim? Para chegar aqui a gente tem que passar, não tem como, tem uma serra, a gente não desceu a serra, não tem como chegar no Rio de Janeiro sem essa serra. A serra literalmente desapareceu. E ele, já indo ao Rio de Janeiro, por diversas vezes já comentou comigo: todas as vezes que eu passo nessa serra, eu lembro daquela vez que estávamos retornando
simplesmente não teve a serra. Fomos a Búzios tem mais ou menos, acho que quase 50 dias, e de Búzios para chegar em Itaboraí, não tem como parar de forma alguma em Cantagalo. Nós passamos aí num pedágio e daqui a pouco estávamos passando, isso 5 minutos, no mesmo pedágio. Eu comecei a rir. Eu disse, já está acontecendo de novo. E o pedágio, daqui a pouco, não reconhecemos mais o local. Aí eu falei, para nenhuma placa para a gente ver, porque o Waze ele não é contínuo, some e a gente fica mesmo perdido. Daqui a pouco ele faz um retorno, ele visualizou o retorno, parou. Quando parou, eu apontei para ele, olha, isso aqui é impossível. Ele disse, como assim? Eu falei, nós estamos em Cantagalo, não tem como, absolutamente não tem como de Búzios parar em Cantagalo de forma alguma. Então são várias experiências assim que estamos tendo e comprovadamente isso é possível. E digo mais, está acontecendo com muito mais pessoas que infelizmente não têm aí a oportunidade de estar dividindo com vocês, mas é real, acontece e é mais comum do que todos nós aí podemos imaginar. Vocês podem pensar o seguinte, por que esse povo maluco fala essas coisas e não prova? Isso é um assunto muito sério. Por mais que nós tenhamos as fotos, os registros, por mais que nós filmemos, nós teríamos que ter um vídeo de 2 horas de duração contínuo, sem cortes. Porque por mais que nós mostremos evidências, ninguém vai acreditar, porque os recursos tecnológicos de edições de vídeo, de inteligência artificial para manipular imagens, vídeos, fotos é muito grande e não fazem ideia, né? Nós não fazemos ideia do quanto isso ainda vai avançar. Então não faria diferença nenhuma nós estamos aqui mostrando vídeos do que aconteceu, fotos. Basta nós falarmos isso para despertar em você que já aconteceu isso, que você não está só, que nós estamos acompanhando uma nova era, onde o trabalho espiritual, que é realmente ligado a eles, tem dessas situações, manifestações, né? E a respeito desse lugar, para encerrar um pouco, e nós vamos falar mais um pouquinho para encerrar, mas eu quero falar algo sobre São Tomé das Letras. Os moradores que moram aqui, os moradores de São Tomé das Letras, eles são iguais aos moradores de qualquer um dos 5.000 e poucos municípios, 5.677 municípios que tem no Brasil. Aqueles que são despertos, os que não são despertos continuam enxergando o mundo da maneira como o sistema os impõe. Trabalham, vivem suas vidas, se divertem, assistem TV, vão no cinema, futebol, cerveja, churrasco. Não condeno nada disso porque eu algumas vezes tomo cerveja, algumas vezes me divirto, algumas vezes vou ao cinema. Não há nada de errado nisso. O que eu estou falando é que isso é a vida das pessoas e eles não arriscam olhar para as estrelas por nem 1 minuto por dia. E quando o fazem, é por mera, digamos assim, distração. Não procuram evidências no céu, não procuram luzes no céu, porque não são despertos. E aqui em São Tomé das Letras, alguns estão aqui na roça, porque nós estamos em Sobradinho, a 16 quilômetros. Hoje é dia 11 de agosto de 2024 e nós estamos em um domingo, estamos em Sobradinho, que fica a 16 quilômetros do centro de São Tomé das Letras. As pessoas vivem suas vidas normalmente. O que muda é essa frequência e esse olhar diferente para o que está ao redor.
E aqui as evidências, para quem tem uma mente espiritualizada, e eu convido vocês a virem, e olha que eu nem sou prefeito e nem secretário de turismo da cidade, eu vos convido a vir para nós não estarmos sozinhos nessa ideia de que você vai enxergar as oportunidades, as sutilezas desses seres que andam por todos os lados e não estão nem disfarçados às vezes. Eles são um pouco diferentes, eles são um pouco mais rústicos, eles são um pouco mais humildes, eles têm um olhar mais profundo, eles têm um cheiro de terra, eles nos transmitem uma energia Paz. de muita paz. Quantas vezes nós vimos eles? Umas 5 vezes tivemos a oportunidade dessa conexão. Eu vou deixar 2 imagens aqui. Falem que é fake ou não, minha obrigação é fazer isso. Que pena que nossa tecnologia 5G não vai ainda desenvolver a capacidade de detectar mentiras, inverdades, e a capacidade de detectar verdades, a palavra perene. Perene. Verdades perenes que estão imutáveis. Eu uso 2 palavras sempre para me aparecer. A palavra subjetiva e empírica. Situações empíricas que não são subjeções, que existem e aconteceram, seriam detectadas por esses equipamentos tecnológicos que infelizmente nós não temos. E eu torço para que isso aconteça o mais rápido possível, para que finalmente a ciência aprove, comprove que a espiritualidade existe. Como Max Planck fez através da física quântica, que existe a manifestação espiritual em um nível de densidade acima desse de carvão para silício, e que esses seres trabalham em 2 dimensões, e que esses seres intraterrenos, com essas entradas nessas montanhas ao redor, tem muitos deles, estão às vezes a 1 metro das pessoas, e elas ficam procurando no céu. Olha pro céu, olha pro céu. Aí o ETzinho tá aqui. Moça, faz isso comigo. Eu tô dando pro céu, vai, pro seu ETzinho, vai. Moço, vai lá, moço. Moço. Calma, eu tô procurando um extraterrestre. Moço. Eu tô procurando um extraterrestre. Ei! Muitas vezes a gente vê os intraterrenos, a gente sabe que são eles. Eu vou explicar, vou falar por que a gente não... Né? Só um minutinho. Vai lá. Os ufólogos vêm tirando fotos, tá. Aí tem um caboclinho ali com roupinha, com chapéuzinho, roupinha simples, escurinho, o intraterreno. Sim. Tá ali, passam por eles ficam tranquilos, eles ficam pensando que bobos, procurando vida fora do planeta, vida intraterrenas, e nós estamos aqui. Exatamente. E se eu falar que nós já entrevistamos intraterrenos e não tem quase diferença nenhuma? Nenhuma. E se ele falar que vai ser intraterreno, eu sou intraterreno, eu moro no Cartal. Nunca isso vai acontecer, nunca. O exército vai até ele, o governo vai até ele, a justiça vai até ele, a população vai até ele, e vai chegar lá, vai encontrar uma pedra comum, com corte milimetricamente, que eles não conseguem abrir de fora para dentro. Eu posso estar numa montanha dessa, ó, aqui é uma montanha, aqui é a entrada dos intraterrenos. Aí pega um ultrassom, o ultrassom ele consegue só até 5 metros. E eles estão a 32, 65 metros de profundidade. O que eu posso fazer? Como é que eu posso comprovar? Então esses vídeos nossos que nós estamos fazendo é simplesmente para aguçar a curiosidade e saberem que vocês que buscam e vocês que viram não estão sós. Porque nós estamos aqui prestando um trabalho à comunidade e a favor dos loucos. Você não é louco. Você não é louco. Você não é maluco. Dos loucos de pedra que ficam com suas maquininhas e seus binóculos procurando luzes no céu. De fato, existem muitas luzes no céu e muitas naves extraterrestres, mas muitos deles estão aqui entre nós. Se eu sou um extraterrestre? Não.
Pelo menos eu nasci em uma família normal. Esse não veio de lá, mas tem história por trás disso. Muita. Ufólogos, ufólogas, esotéricos de plantão. Eu, Alex Young e Verônica Lima. De novo, isso é um erro que nós não vamos corrigir. Ufólogos, ufólogas de plantão, esotéricos, esotéricas, espiritualistas. Eu, Alex Young. Eu, Verônica Lima. Estamos em São Tomé das Letras nesse dia, novamente. Nós viemos aqui com 3 missões. A primeira é de entrevistar um intraterreno e que é um porta-voz desse clã, digamos, dessa civilização. A segunda é para nós estarmos novamente experienciando experiências novas. E a terceira é porque esse lugar, no inverno que nós estamos, ele tem uma visão surreal do espaço e acontecem coisas numa sutileza muito grande. Então, na sequência, nós mostraremos mais algumas imagens e nos despediremos. Obrigado por esse tempo de vocês, né? Gratidão aí por cada um de vocês acompanharem mais esse trabalho nosso. E logo, logo estaremos retornando aí com mais experiências, dividindo aí com vocês essas nossas oportunidades. Busquem, olhem para o céu, busquem, vão para dentro e para o alto, façam sua conexão. Eles estão aí entre nós. Gratidão. Vai. Olá! Olá! Nesse vídeo vocês vão acompanhar uma vigília que estamos fazendo. Vamos começar agora. São Tomé das Letras, dia 12 de agosto de 2024. São 11 horas e 50 minutos, 23h50 da noite. E nós vamos começar uma vigília ufológica. Estamos aqui com os apetrechos. Como vai ser a vigília? Vai ser sensacional. Acompanhe o vídeo. Será uma oportunidade tanta. São Tomé das Letras! O barulho ali, ó.
3 graus aqui em São Tomé das Letras, já são 3h05 da manhã. O negócio é sério. Estamos escutando sons, não sei se dá para vocês escutarem, tá ouvindo? Lógico. O negócio está um pouco perigoso. Não sei se são os canídeans, que são os homens lobos, que isso existe na região. Nós vamos estar encerrando um pouco esse trabalho de hoje, que está muito frio. Você está ouvindo? E foi interessante o nosso trabalho, mas é um pouco medo. Não seria medo, seria interessante demais, além do normal. E nós vamos encerrando agora, e as imagens e o resultado dessas captações vocês verão. Acompanhe o vídeo. São Tomé das Letras, Minas Gerais, cidade mais mística de nosso Brasil. E após essa magnífica noite de vigília, resolvemos entrar em contato com um amigo nosso aqui da região sobre o fato que nós escutamos no decorrer de nossa vigília. Então, liguei para ele e vocês vão acompanhar nesse momento os áudios do que ele falou conosco. Acompanhe. Então, estou aguardando o seu retorno aqui. Você deve ter ficado aí com problema de internet. Igual aqui. Aqui também nós estamos com internet precária, né? Muito complicada a internet. Nós lembramos de você naquele dia da visita, né? Que nós estivemos juntos. Você contando e você mencionando do uivo, né? E teve três tonalidades de voz, né? Sendo que isso em nenhuma das noites. Sendo que nessa noite, eu e Alex fomos lá fora, jogamos a lanterna em um deles e ele correu. O que você tem para falar para nós aí? Demorou para eu tentar abrir pelo notebook, porque tá com a tela quebrada e meu celular tá pifando. O celular tá com a tela solta. Levei mais de 1 hora para conseguir acender a tela dele. Então tá meio difícil para mim aqui. Tem que arrumar outro celular, não sei como. E é o vídeo de lobisomem, sim. Deu pra ver um rosadinho no final. Mas tá um negócio estranho, hein? A pena que eu não tenho como ir até aí. Senão eu ia passar uma noite voando por aí também pra tentar captar alguma coisa. Eles não vindo pro lado de cá, tá bom. Eles ficando por aí, tá bom.